A sigla UX significa Urban Crossover, ou em português, crossover urbano. Isso já dá uma ideia de como a Lexus quer posicionar esse carro aqui no mercado, o seu primeiro crossover compacto. O problema é que ele vai enfrentar o Volvo XC40, o BMW X2 e o Jaguar E-Pace. Será que ele tem fôlego para enfrentar esse trio? É o que vamos descobrir agora em Os Especialistas. Os Especialistas. Oferecimento: Ford, Mercedes-Benz, OLX e Renault. E para falar um pouco mais sobre o Lexus UX, eu convido aqui Fernando Calmon, um dos Henrique, especialistas. tudo bem aí? Tudo bem, Fernando? Tudo certo. Agora, antes de mais nada, explica para mim, crossover, SUV, qual que é a diferença dos dois? É tudo a mesma coisa? Enfim, esse carro é o quê? Olha, esse é um crossover mesmo. Na realidade, ele tem um aspecto de SUV, mas é só aspecto. A primeira coisa que já denota que ele não tem nada a ver com SUV é a altura do carro, 1,52 m, né? Um SUV é bem mais alto, né? Mas o que importa aqui no Lexus é o seguinte, uma marca nasceu em 1989, mas depois ela foi evoluindo, né? Principalmente a partir dos anos 2000 e mais recentemente, de 8, 9 anos para cá, ela resolveu ser ousada, né? Então, ousada significa algumas coisas um pouco diferentes em relação aos outros carros. Por exemplo, essa grade em forma de carretel, né? Ela praticamente não tem para-choque. Você olha assim, mas poxa, tem um para-choque? Tem, né? Que essa pequena pique aqui, mas cromado, né? Ele funciona como um para-choque, mas não é propriamente um para-choque convencional, né? Olha que interessante, o capô, né, em geral, ele tem vincos, né, nas posições convencionais. Mas nesse daqui, ele tem um vinco aqui ligeiramente formando uma forma de elipse, né? Que vai de um lado para outro do capô, né? É muito sutil, né? É. Nessa cor aqui, por exemplo, realmente quase é imperceptível, mas que realmente dá chegando um de aspecto perto, você modernoso olha ao que carro. Tem uma presença típica, né? Da marca, e aos poucos a Lexus está chegando onde ela quer chegar, né? Se diferenciar. Eu não quero ser uma marca com desenho clássico alemão, também não quero ser uma marca sem muito apelo de design como os japoneses, em geral, falando genericamente, né? Então ela passou a ousar. Então é a palavra que a Lexus está usando nesse crossover. Só que aqui no Brasil é uma marca que está há pouco tempo, né? E demorou muito para pegar tração, né? Agora está começando a pegar. Quer dizer, esse é o carro, na verdade, que eles apostam muito, né? Eles apostam muito, né? Mesmo porque é um híbrido, todos os Lexus vendidos no Brasil serão híbridos. Já são híbridos, a oferta inteira não tem mais motores convencionais, né? São todos que funcionam com motor a combustão e um motor elétrico menor para auxiliar o motor principal, que é a combustão, né? Das molduras de rodas também não são convencionais, né? Ela tem um desenho típico e específico, né? A roda pintada, né? Olha que bonito. Realmente um acabamento de primeira qualidade, né? O Mesmo visual. A cor do carro, fosco, ficou realmente essa cor com essa roda, ficou bem bonito. A palavra híbrido escrita lá, para não deixar dúvida. Na porta traseira, né? Você vê que tem um vinco superior, né? Que ele não é totalmente horizontal, né? Ele começa aqui e vai subindo, passando por cima da maçaneta. Aqui outro vinco, para quem quiser, gosta desses tipos de aplicação, né? Você olha que
E você olha que tem uma ligação lá, esses vincos aqui são quase paralelos. Lanternas protuberantes, né? Diferentona, né? Diferente, né? Isso não é comum, você ter esse sai do formato, carro, né? Porta-mala, é um toque apenas para ele levantar. Pequeno, né, Fernando? Esse é o ponto fraco do UX. São apenas 34, não é isso? quer dizer, ele é até menor do que um porta-malas por exemplo, de um EcoSport, né? Ele usa pneus run flat, né? Não tem um step aqui. Tem mais um porta alguma coisa aqui, mas também não substitui, né? Não substitui, né? Você tem um pouquinho mais, além do volume nominal aqui, ainda tem mais esse aqui embaixo, né? Que serve para acomodar algumas coisas e aumentar um pouco o volume útil do porta-malas, né? Fernando, vamos mostrar agora o motor do Lexus UX, na verdade, os motores. O acabamento feito aqui no cofre do motor é muito bem elaborado, né? Quer dizer, eles capricharam em todos os detalhes, né? Nessa tampa aqui do cabeçote, aqui são 2 motores, um motor convencional e mais um motor elétrico, né? E você veja que até o material que tem aqui é de uma consistência que dá a impressão de ser um carro caro mesmo, né? Mas tem um pouco de contraste que você tem uma vareta e não uma mola gás para sustentar o capô, né? Então foi uma opção de projeto. Esse é um motor com taxa de compressão de 14:1, né? Não é uma coisa convencional. Mas é um 2.0. É um 2.0, né? E ele tem uma potência combinada, quer dizer, que não é uma potência somada entre o motor a combustão e o motor elétrico, né? Você não soma as potências, né? Há uma perda que é característica de todos os híbridos, não é apenas do Lexus, né? Quer dizer, quando você tem um motor a combustão e um motor elétrico, a potência combinada é menor do que a soma dos dois, quando você tem esse arranjo aqui, né? Motor convencional e o motor elétrico num eixo só, né? E interessante que também a Lexus não informa o torque combinado, ou seja, que também não é uma soma entre o torque do motor convencional e o torque do motor elétrico, né? Ela dá os valores separados de torque. Não, legal. Vamos lá para dentro do carro? Vamos. Então vamos ver o acesso ao banco traseiro. A primeira desvantagem é que o ângulo de abertura não é lá essas coisas, não abre tanto como outros carros, né? E aqui, entrando, é que a gente vê que o entre-eixos 2,64 m não é tão espaçoso como outros, mas está mais ou menos dentro do segmento. Você vê, por exemplo, o X2 tem 2,67 m, são 3 centímetros a mais de entre-eixos, é sempre um pouco melhor, né? E aqui, acabamento obviamente em couro, bem feito, né? Mas aqui a aplicação de plásticos duros, né? Atrás, como a gente já viu, apenas aqui onde você puxa é que tem um acabamento suave ao toque, né? As saídas de ar-condicionado atrás, né? E 2 entradas USB, o túnel central bastante baixo, né? Que também não incomoda tanto a um eventual terceiro passageiro, mas temos que lembrar que esse daqui é um veículo médio compacto, né? Então vamos ver os detalhes que formam essa versão F Sport, né? Então, o banco realmente tem uma ergonomia acima da média, eu achei, tá? Muito boa sustentação lateral, né, para as costas e tem uma aplicação, né, de uma costura vermelha, uma costura simples, não é uma costura dupla. Como não poderia deixar de ser, internamente o novo Lexus tem tudo que um Lexus tem, né? Ele é muito luxuoso. É verdade, um carro na faixa de R$200 mil, né? Ele realmente não deixa a desejar em relação a isso, mas ele tem algumas coisas um pouco diferentes em relação aos outros carros, né? Primeiro são os comandos aqui, né, que você pode mudar os modos de direção, Sport S, né, Eco,
Aqui do outro lado você vai colocar o controle de tração liga, desliga, né? Não é no painel como a maioria dos carros. Aqui temos o multimídia com 10,3 polegadas. E um adendo lindo, hein? Né? Muita Muito... cor, a definição é excelente, enorme. Né? Exatamente. Então, nesse aspecto não deixa a desejar a nenhum outro carro dessa categoria, vamos dizer, premium, né? Mas não é touch, né? Como é que você altera não, aqui? esse é que é o problema, o probleminha, né? Tem que ser tudo aqui pelo dedo aqui do lado, entendeu? Tá. Aqui você tem Carregador de celular por indução, né? Que é uma coisa indução, quer dizer que não... importante. E o híbrido é um pouco diferente para você sentir o desempenho do carro, né? Por exemplo, você tem um modo aqui que eles chamam de EV, né, com o modo elétrico, mas você tem que ter a bateria carregada, né? Se você ficar muito tempo parado ou não rodar o suficiente, a bateria não recarrega. Então você tem que esperar mais um pouco e depois disso você aperta o botão EV e você tem no modo elétrico, né? Que é bastante silencioso. Uma vantagem, você não precisa se preocupar com cabo, carregamento, horas parar, nada disso. Quer dizer, isso aqui é um híbrido que... É quase um Keres, né? Ele acaba reabastecendo a bateria com o próprio motor a combustão. Exato, com o próprio motor a combustão, né? E ele te dá essa flexibilidade de uso e de resposta imediata sem as complicações dos carros elétricos, né? Ele é quase vertical, né? Segue a escola alemã, né? de posicionamento do volante em relação ao motorista, né? Você tem regulagem elétrica de distância, né? E também de altura. E os retrovisores bastante destacados da carroceria, né? Essa é outra característica desse Lexus UX. O teto solar aqui, a gente percebe que é só para o passageiro e motorista, né? Exatamente, não é um teto solar panorâmico. Ocupantes do banco da frente. Né? Para um carro desse tamanho tá razoável, né? Então, aqui você tem material suave ao toque nessa parte toda aqui do... Elegância, né? Couro, suave ao toque e costuras em vermelho, detalhe vermelho. Bom, Fernando, chegou a hora da gente dar uma volta com o Lexus UX. Primeiro crossover da marca, carro de entrada. Vamos ver como ele sai aqui em São Paulo. E você vê pelo silêncio, né, que o carro arranca, você já vê o motor híbrido em movimento. Exato. Só que você bota o pé um pouquinho mais forte, já entra o motor a combustão, né? Essa é a diferença, né? O híbrido, para uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, é naquele momento do trânsito puxado, que você vai naquele anda e para, né? Com isso você tem uma grande economia de combustível, né? Aí é só combustão mesmo, né? Puxou... Exato, isso. Ele tem uma caixa de câmbio CVT de 8 marchas com um conjunto epicicloidal para que facilita, com 2 engrenagens convencionais, para que facilita o carro sair da imobilidade, que é uma característica de uma certa letargia dos câmbios de CVT, e isso não acontece aqui com esse câmbio, que aliás vai ser também, está no Corolla brasileiro, né, que vai ser lançado daqui em outubro, né? Bem, pessoal, coloquei agora aqui a posição Sport S, vocês vão ver a metamorfose que acontece aqui no Lexus UX. E agora aqui é interessante que eu já coloquei o modo EV. Então você pode sentir o silêncio de como o carro arranca com suavidade. Você vê aquele som, aquele brilhinho, né? Claro. Só que é o dinâmico do motor. Só que se você coloca o pé um pouquinho mais forte, né? Aí você entra de imediato o motor a combustão, né? A gente passa por alguns buracos, algumas valetas, a gente percebe que, ao contrário de outros SUVs e crossovers que já testamos aqui
em Os Especialistas. Ele é um carro um pouco mais baixo, a gente sente mais, né? Mas o conjunto acerto de suspensão é perfeito. Esse conjunto mecânico do Lexus, né, que os americanos chamam de Lexus, né, aqui a gente chama de Lexus, né, é muito bem ajustado. E esse é um carro que sempre aparece bem nos Estados Unidos, naquelas pesquisas de satisfação do consumidor, que é feito pela J.D. Power. Lexus está sempre entre as marcas... Os primeiros, né? Você vê que tem uma diferença grande entre você dirigir um Lexus e um Toyota. Pelo próprio rodar, pelo silêncio, né? Da suspensão, pelo a acerto, utilização, né? dos materiais também empregados na construção principalmente do carro. a diferença de material de acabamento, né? Se a gente tivesse que apontar, Fernando, um ponto negativo do Lexus X, qual que seria? Olha, essas bobagenzinhas que nós apontamos aqui, né? Por exemplo, um carro dessa categoria, ter uma vareta no lugar de uma mola a gás para levantar o capô, para manter o capô aberto, né? E o porta-malas pequeno. Essa é uma desvantagem. Agora, como ponto superior, eu acho que a solução híbrida é ideal para os nossos tempos, né? Que a gente precisa economizar combustível, diminuir emissões, sem você partir para a solução elétrica, que é muito mais cara, né? Continue seguindo a gente aí em Os Especialistas. Um forte abraço e até o próximo programa.